Olá, investidores! Hoje eu vou falar sobre o múltiplo preço sobre valor patrimonial da ação das ações do setor de construção civil, tá? E tem conteúdo aí gratuito, exclusivo para você, tá? Então uma planilha que você pode baixar, o link está aqui na descrição do vídeo para saber qual que é o múltiplo de todas as construtoras na bolsa. Mas antes de começar o vídeo, vai lá, se inscreve no meu canal, dá uma curtida e clica no sininho para saber quando tem conteúdo novo. Então, o resultado do terceiro trimestre, né? Os resultados, a temporada acabou de terminar, então eu atualizei a planilha, né, para todas as informações de balanço de setembro 19, né? Muitas empresas fizeram oferta de ações, né? Então, Trisul, Helbor, Tecnisa, Ezetec, todas essas empresas fizeram oferta de ações, né? Então, eu coloquei já a nova quantidade de ações. E vou explicar para vocês aqui então o que é esse múltiplo, que é um dos principais aí que eu uso para analisar o setor de construção civil, né? Preço sobre valor patrimonial da ação. Do inglês, price to book value, né? Então é quanto vale o valor de mercado da empresa dividido pelo seu patrimônio líquido lá do balanço. Então esse múltiplo ele tem uma correlação muito grande com outras duas informações, que é retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI, e também o nível de endividamento líquido. Então, nesse setor, eu analiso aí desde 2007, né, 12 anos aí que eu cubro e analiso o setor de construção civil, existe uma correlação muito forte. Então, quanto menor for a dívida, mais alto tende a ser o múltiplo. E quanto mais alto é o retorno sobre o patrimônio líquido, mais alto é esse múltiplo também. Então, lembre-se, né, que eu dividi esse setor, tem 11 empresas, tá, nessa planilha, tá tudo atualizado, você precisa só colocar o preço lá atual da ação e já sai um múltiplo para você, que é valor de mercado dividido pelo patrimônio líquido. Então, qual que é a conclusão, né? A gente tem dois setores dentro de um mesmo setor. Então, tem as empresas mais voltadas à média e alta renda, né, como Ezetec, Trisul, Cyrela, Tecnisa, Iven, Helbor e Gafisa. São 7 empresas mais em média e alta renda. E a gente tem 4 empresas mais voltadas à baixa renda, com exposição à Minha Casa Minha Vida, que são Tenda, MRV, Direcional e Rodobens. E aí vamos analisar então, né? Você pode baixar essa planilha que está aqui na descrição do vídeo, né? Para você entender, né, os números que eu estou te falando. Então, qual que é então a empresa mais cara por essa métrica de preço sobre valor patrimonial da ação? A Ezetec, né? Então a Ezetec negocia 2,64 vezes. Então o valor de mercado da Ezetec é de 2 vezes e 64, né, o seu patrimônio líquido. Então ela tem um múltiplo mais alto. Tá ali junto com a Trisul, né? A Trisul também, as duas fizeram oferta de ações, então são as melhores empresas, né, do ponto de vista de, com o perdão do trocadilho, casa arrumada, né? A casa está bem arrumadinha, eles fizeram oferta de ações, eles têm mais caixa do que dívida. Então a Ezetec tem uma posição aqui impressionante de 1,3 bilhão de reais de caixa líquido. Então, pouquíssima dívida. E é uma empresa que deu aí um ROI, né, anualizado aí dos 9 meses, o retorno sobre o patrimônio líquido, de 9%. Então é a empresa mais cara. Trisul vem logo atrás, está com 2,45%. A empresa também redondinha, está dando um ROI de 14%. Aí, né, descendo aí das empresas consideradas mais caras para as mais baratas, a gente tem Cyrela, né, na terceira posição, perdão, negociando a 2 vezes, né? Lembrando que a Cyrela é uma blue chip, porque ela é do índice Bovespa, então ela tem mais liquidez, está negociando também já um múltiplo, vamos dizer assim, mais esticado, né? Existe uma regra aí de bolso que sempre que a ação está negociando abaixo do seu patrimônio líquido, ou seja, múltiplo preço sobre VPA menor que 1, ela pode ser considerada barata. Entre 1 e 2 está no preço, vamos chamar assim, e sempre que for acima de 2 já pode ser considerada cara. Agora, né, eu gosto muito de olhar sempre o risco quando você investe, né? Então, não basta só olhar o retorno, você tem que ver o risco. Então, essas empresas são mais caras, a própria Ezetec e a Trisul, porque tem uma percepção de risco menor. Quer dizer, eu costumo dizer até que as empresas nem precisavam ter feito oferta, né? Porque na outra ponta, né, lá na ponta das empresas mais baratas, a gente tem
Gafisa e Tecnisa, né? Então essas duas estão negociando a uma vez, preço sobre valor patrimonial, e elas fizeram também oferta de ações, né? Então a Tecnisa tinha uma dívida muito alta, agora ela tem um caixa líquido de 7 milhões de reais. Então ela fez oferta de ações, resolveu o seu problema de dívida. A Gafisa também fez um aumento de capital. A Gafisa tem 357 milhões de reais de dívida e o principal indicador de endividamento que está nessa planilha também, tá, pessoal? Então é uma planilha bem completa, né? A planilha tem preço, quantidade de ações, valor de mercado de cada empresa, você pode atualizar, né, com o seu sistema aí, colocando a cotação diária das ações. Tem o patrimônio líquido, tem a conta do múltiplo que eu comentei, preço sobre valor patrimonial, tem o ROI e tem o nível de endividamento que é medido dívida líquida sobre PL. Então, Gafisa tem 46% dívida líquida PL, né? Ali junto com a Elbor, são as duas empresas no setor de média renda que tem mais dívida, né? A Cyrela, por exemplo, tem 13% dívida líquida PL. Even, um meio termo, está em 34%. Então são duas métricas que falam muito, né, com o múltiplo price to book value, né, que é o ROI e o nível de endividamento. Então a Elbor e a Tecnisa e a Gafisa estão negociando, barato, vamos chamar assim uma vez, só que as duas empresas ainda não estão gerando lucro. Portanto, não tem retorno sobre patrimônio líquido, né? Ainda não tem ROI. As empresas estão melhorando, né? Estão voltando a lançar, estão reduzindo estoque. Então, acho que é um turnaround, como a gente chama, um pouco mais demorado, tá? O setor, eu estou positivo com o setor de construção civil, né? Acho que vai ter um desempenho superior ao Ibovespa, principalmente as empresas de média e alta renda, que tem muita operação em São Paulo, né? Então, dessas 7 empresas que eu falei, Exetec, Trisul, Cyrela, Tecnisa, Even, Elbor e Gafisa, todas têm uma parcela relevante das suas operações na região metropolitana de São Paulo. Então esse múltiplo é legal, né? O price to book, e eu uso esse múltiplo para ter uma ideia de preço justo, né, das ações, né? Porque você pega uma empresa que está com dívida alta e não está dando lucro, o múltiplo tem que ser baixo mesmo. Agora, pegando o caso de Tecnisa, por exemplo, se para 2020, 2021 ela começar a gerar caixa, reduzir a sua dívida e começar a dar lucro, ela deveria ter um múltiplo mais alto. Tá? Mas eu sempre pondero também na hora de escolher, né, as ações, quais comprar, né? Que esse vídeo não é para falar de recomendações, tá, pessoal? Eu estou trazendo um conteúdo para explicar para vocês qual que é o múltiplo mais relevante que eu utilizo para analisar esse setor, né? Então, você quer achar uma que tenha potencial de ganho, né? Uma empresa que consiga melhorar, né? Porque Trisul, por exemplo, já é uma empresa bem redonda, né? Já não vai aumentar tanto assim o seu ROI. Provavelmente ela vai crescer mais, porque ela fez uma oferta de ações. Então é bem interessante essa planilha, tá? É a que eu uso como base para saber o que é caro e o que é barato. Então o link dessa planilha completa aqui, gratuita, tá na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado aí desse conteúdo. E queria agradecer aqui os meus quase 15 mil inscritos no canal, pessoal. Muito obrigado. E mandem as suas sugestões e de empresas e setores para eu falar aqui no canal, tá? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.